Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz assim: O ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Uma vez eu recebi um panfleto muito interessante que dizia: se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus ele teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria enviado um cientista. E se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria nos dado um economista. Mas como a nossa maior necessidade era a de perdão, Deus enviou um Salvador, um que poderia redimir os nossos pecados. Nós somos pecadores, e o maior problema que o homem enfrenta hoje não é a crise econômica. O maior problema que o homem enfrenta hoje não são as doenças, não é o desemprego. O maior problema que o homem enfrenta hoje é a morte. Porque, como eu falei semana passada, essa ela não respeita a idade, ela não respeita a classe social, ela não respeita se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Um dia ela vai chegar. E a morte, todos os dias, tem sondado a humanidade. E aí, eu lendo o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, eu achei muito interessante porque ele diz, Jesus, o próprio Jesus, ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Outras traduções vão dizer vida plena, vida completa. E a vida que Jesus Cristo está falando aqui não é a vida eterna, porque Jesus um dia, sabendo que precisávamos de perdão e enfrentaríamos a morte, ele se entregou na cruz, foi ao inferno, tomou do diabo as chaves do inferno e da morte e nos deu um direito à vida eterna. Nos dando direito à vida eterna. Hoje, quando entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus Cristo simplesmente nos transporta do reino das trevas para o seu reino de luz e nos dá um direito de que quando morrermos, alcancemos a glória eterna de Deus. Só que aqui ele está falando de uma vida completa, uma vida em abundância aqui nessa terra. E eu pensando a respeito disso, eu lembrei que Deus ele tem um propósito para todos os homens. Ele tem um propósito para mim e para você. Ter a vida completa, ter a vida plena, é cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu estava me lembrando da vida de Moisés. E eu posso ver, lendo a história de Moisés no capítulo 2 de Êxodo, que Moisés ele já nasceu com a sentença de morte. No momento em que Moisés nascia, havia uma ordem de Faraó para que todos os meninos fossem mortos. E Moisés, nascendo, seria morto exatamente no momento em que nascesse. As parteiras tinham uma ordem de que na hora que tirassem era um menino, elas sufocavam e diziam para a mãe que a criança nasceu morta. Mas aquelas parteiras, elas desobedeceram a ordem de Faraó. E Faraó faz o quê? Ele dá uma ordem que os soldados rodem em todas as casas e achem todos os meninos recém-nascidos. Sacrifiquem aqueles meninos e lancem no rio Nilo. A mãe de Moisés, vendo que o menino nasceu e era formoso, ela o esconde por 3 meses. Mas ela viu que em um dado momento já não tinha mais como esconder. E ela tem a brilhante ideia, que eu creio que Deus colocou aquilo no coração dela. Ela pega um cestinho, envolve com betume, prepara o seu cesto, prepara o seu filho, coloca dentro de um cesto e bota nas águas do Nilo. Algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer que aconteceu um milagre gigantesco. Porque a terra de Gósen, onde eles moravam, era abaixo
da onde era o castelo de Faraó. E alguns vão dizer que aquele cesto foi contra a correnteza. Eu não sei se isso é verdade, mas grandes homens dizem isso. E seria um milagre gigantesco. Deus fez as águas correr ao contrário, até chegar ao palácio de Faraó. Só que, correndo ao contrário ou não, o cesto chegou até Faraó, até aquele palácio. E uma das princesas encontra. O mais engraçado é que a Bíblia diz que Miriam, sua irmã, ela vai seguindo todo o tempo e vigiando para o quê? Para saber se não aconteceria nada demais. Ela vai vigiando para saber o que acontece. E no momento em que a princesa pega o cesto, pega o menino, talvez Miriam tenha pensado: agora já era. Foi entregue nas mãos do inimigo. Talvez ela tenha pensado: agora não tem mais jeito. Agora não tem mais solução. E talvez você esteja pensando: o que tem a ver isso? É que muitas das vezes nós nascemos com um propósito. Parece que as coisas estão indo completamente ao contrário. E no momento que a gente acha que está melhorando a situação, nós caímos na mão do inimigo. E eu costumo dizer que no momento em que o inimigo ele tentou me dar uma banda para me derrubar, foi no momento em que eu iria cair, que eu agarrei nas promessas de Deus e comecei a viver o propósito de Deus para a minha vida. Então não importa o momento e a situação que você esteja vivendo, o que mais importa é que Deus ele tem um propósito para a sua vida. E se você acreditar, todas as promessas dele vão se cumprir. Porque Jesus ele foi na cruz do Calvário, ele morreu para te dar uma vida eterna sim, mas para te dar uma oportunidade de viver tudo aquilo que Deus tem para viver. Ontem nós estávamos orando aqui e Deus ele falou profundamente no meu coração: 2017 ainda não acabou. Existem grandes coisas para acontecer neste lugar. Existem grandes coisas para acontecer na tua vida. Existem grandes coisas para acontecer na tua família. Então não importa como começou as coisas, se o decreto era de morte, não importa como aconteceram as coisas, como parece que estão as coisas, o mais importante é que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O mais importante é o que Deus prometeu para a sua vida, para a sua história, para a sua família, vai acontecer. Parecia que não tinha mais solução. O inimigo está com Moisés nas mãos. Ainda nem tinha o nome de Moisés. Mas o inimigo está com aquele filho dos hebreus nas mãos. E é o momento em que acontece uma das maiores vitórias na vida de Joquebede. Ela bota o seu filho, escravo, no rio. Ele chega nas mãos da princesa. Miriam vê aquilo, chega perto da princesa e fala: quer que eu chame uma das amas hebreias para tomar conta do menino? Fala: sim. Então Miriam chama a própria mãe do menino. E agora, a mãe do menino vai receber um salário para cuidar do seu filho. Existe vitória maior? Além de ter o seu filho que parecia que estava perdido de volta, ele simplesmente é pago por isso. Alguns historiadores vão dizer que no momento em que Moisés está voltando para casa, carruagens reais o acompanhavam e fizeram uma grande reforma na casa de Joquebede. E aquilo que era apenas uma casinha se torna uma mansão para que o príncipe esteja sendo bem cuidado. Eu fico imaginando um momento, ela pega um escravo no rio. E na hora que ela entrega nas mãos da mãe, ela entrega um príncipe. Não importa como começaram as coisas, não importa como você saiu de casa, não importa como Satanás tentou lançar a escravidão sobre a sua vida. Na hora que você estiver nas mãos certas, na hora que você se colocar nas mãos de Deus, na hora que você se colocar debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da proteção do Todo-Poderoso,
Você simplesmente consegue com que a sua história seja completamente mudada. Aleluia. A sua história seja totalmente transformada. Porque no momento era um escravo e saiu agora um príncipe para ser cuidado pela própria mãe. A Bíblia vai dizer que o menino, sendo já grande, é entregue novamente. Mas o decreto de Satanás para a vida dele era que morresse ainda no nascimento. Não importa o decreto do cão. Não importa o que Satanás ele tentou para você, contra você. O importante é o que Deus tem para você. O inimigo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Eu vim para concretizar os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Satanás, ele faz de tudo para nos aprisionar. Talvez o seu decreto foi ainda quando nasceu. Foi ainda quando criança. Foi ainda quando jovem, quando adolescente. Talvez hoje, ainda velho. Satanás, ele lançou coisas na sua vida e paralisou os seus planos. Hoje é o dia de Deus começar a restaurar e a transformar tudo aquilo que foi lançado, palavra de maldição, tudo aquilo que foi lançado para que você parasse, para que você não continuasse o que Deus começou na sua vida. Em nome de Jesus, hoje estão quebrados. Hoje pela manhã, eu fui comprar um suco no mercado e encontrei uma senhora, ela me deu um folhetinho com 2 alianças. Eu achei engraçado e estranho que essas 2 alianças elas estavam quebradas. Eu falei, pô, aliança quebrada, né? Mas vamos ficar quieto. Aí guardei a aliança, não, obrigado, tal. Aí ela me convidou para ir à igreja. Eu falei, não, vamos sim, uma hora eu vou marcar com a senhora e nós vamos lá. Chegou em casa, eu fui ler o papel. E o papel dizia, venha quebrar todas as alianças com o passado e deixar Deus escrever o teu futuro. Então, muitas das vezes, alianças passadas, coisas passadas precisam ser quebradas, coisas passadas precisam ser deletadas, para que Deus possa escrever e concretizar o seu futuro. No primeiro dia que nós nos reunimos aqui, um domingo à noite, eu falei sobre atualização e falei exatamente disso. Para que nós possamos nos atualizar diante de Deus, é necessário que sejam deletadas as coisas antigas. Muitas das vezes nós temos mágoas de pessoa, muitas das vezes nós guardamos um rancor e aquilo simplesmente vai nos apodrecendo e não deixa com que Deus concretize o que tem que fazer na nossa vida. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para restaurar a sua vida, restaurar o seu propósito, restaurar os planos dele para você. Muitas das vezes nós somos ligados por alianças passadas. Muitas das vezes a religião própria nos aprisiona. Muitas das vezes nós estamos ali, eu penso na vida do apóstolo Paulo. A criança nasce, um judeu legítimo. Eles dão o nome para ele de Saul, em homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. Dão o nome de Saulo. Saul. Ele cresce aos pés de Gamaliel. Ele cresce aprendendo tudo da lei de Moisés, tudo da lei de Deus. Mas aquela própria religião o torna um dos maiores assassinos da Bíblia. O torna um serial killer. O torna um homem perverso, um homem mau. A própria religião o aprisiona. Satanás usa aquela religião, aquele pensamento errado. Porque o maior problema do ser humano é quando ele luta para fazer as coisas completas, mas num pensamento errado. Tem pessoas que são determinadas em fazer algo, mas infelizmente elas estão dando murro em ponta de faca. Elas estão lutando pelo propósito errado. E Saulo era um homem que lutava completamente errado. Ele queria viver a lei de Deus. Ele queria viver a vontade de Deus. Mas ele não tinha
a revelação do Espírito de Deus. Ele não tinha o conhecimento de quem era o verdadeiro Deus, daquela letra que ele tinha, que só matava. Satanás tem um plano de usar a própria lei, a própria palavra, para que aquele homem fosse um destruidor, para que aquele homem fosse um assassino. Mas num dado momento, aquele homem teve um encontro com Cristo. Muitas das vezes nós reclamamos das nossas quedas, muitas das vezes nós reclamamos de algumas coisas que acontecem no caminho, e nós não entendemos o porquê. Mas muitas das vezes você errou, você falhou, você caiu em dado momento da sua vida, porque Deus ele queria te restaurar, te cuidar e falar: peraí, não é por aí, você estava andando completamente errado. Você achava que estava no caminho certo, mas eu é que tenho a direção, eu é que sou o caminho, eu que sou a verdade, eu que tenho uma vida eterna para você. Porque quando nós andamos errados nas nossas próprias convicções, Deus ele não pode agir. Quando nós andamos errados nas nossas próprias convicções, Deus não pode agir. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, existe uma condição: eu entrarei. Mas você precisa abrir a porta. E infelizmente, muitas das vezes por causa dos nossos pensamentos, por causa do nosso coração, porque quando a Bíblia ela fala de coração, ela fala da sua mente, do seu intelecto, dos seus sentimentos. Por causa do nosso eu, do nosso ego, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E por causa muitas das vezes da nossa doutrina, o que foi nos ensinado por anos e anos, nós vivemos completamente errado. Então muitas das vezes é necessário uma queda. No momento em que Saulo cai, que muitos dizem que é do cavalo, mas não é do cavalo, mas no momento em que Saulo cai, foi um momento em que ele teve que reconhecer quem era o Senhor dos Senhores, quem era o Rei dos Reis. Então muitas das vezes são momentos que nós tropeçamos e não entendemos o porquê, mas eu estava fazendo tudo certo. Por que a minha vida tomou um rumo completamente diferente? Por que as coisas deram errado? Porque Deus ele queria que você parasse para ouvir. Eu ouvi o testemunho de um pastor que ele disse que ele tinha o costume de orar 2 horas seguidas e orava. Mas num determinado momento, ele orando, ele agradeceu a Deus, amém, glória a Deus, e foi embora. E ele sentiu o Espírito falar com ele: peraí, você falou por 2 horas. Falou por 2 horas. E não deixou eu falar contigo. Muitas das vezes nós somos assim. Nós queremos, falamos e tentamos de tudo com o Senhor. Mas nós não deixamos, não abrimos o nosso coração para ouvir o que Ele tem para falar. Para ouvir o que Ele quer fazer no meio da nossa situação. Deus ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Mas nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Que nós precisamos entender e compreender a voz do Espírito. Entender e compreender o que Deus tem para falar na nossa vida. Essa manhã eu também me recordava de um homem que ele fez tudo certo. Parecia que fez tudo certo. Elias, ele nasceu com o propósito de restaurar o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Elias significa só o Senhor é Deus. E aquele povo ele estava escravizado por idolatria. Eles estavam querendo acabar com o nome do Senhor e levantar Baal como Deus. Elias nasceu com o propósito de declarar e fazer com que o povo declarasse que só o Senhor era Deus novamente. E ele conseguiu. Ele foi para onde Deus mandou, voltou para outro canto e foi. Ele foi seguindo os passos que Deus queria para a vida dele.
Ele chega diante do rei Acabe e fala: oh, eu não vou discutir contigo não, vamos lá para o monte. Ele vai para o monte, ora, clama a Deus, fogo desce. E aquele povo idólatra morre. Vê a grande obra do Senhor se concretizar. Os homens declaram: só o Senhor é Deus. O propósito de Elias parecia que estava cumprido. Mas acontece de que uma mulher, Jezabel, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, aquela mulher, ela vai dizer: ei, façam-me os deuses o que eles quiserem, se até amanhã, esse mesmo horário, eu não fizer com Elias o que ele fez com os meus profetas. E ela manda mensageiros atrás de Elias para decretar a morte, para decretar a vitória, para decretar a desgraça, a destruição. Elias fica completamente amedrontado, foge. E num dado momento ele se esconde numa caverna. E muitas das vezes, comigo, contigo, com a gente é assim. Alguém manda uma palavra de maldição, uma palavra para decretar a nossa falência, a nossa morte. E nós pensamos: realmente não ia dar certo. É melhor parar, é melhor desistir. Aquela cura, aquela libertação, aquela transformação não vai acontecer mais. Até o momento em que a voz do Senhor chega até Elias no meio daquela caverna e diz: o que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? E hoje Deus ele pergunta para você: ei, o que você faz aí? Semana passada nós falamos sobre a porta e falamos que Jesus ele queria nos salvar do diabo, do mundo, mas de nós mesmos. Deus ele quer te salvar de você mesmo. E a pergunta de Deus para você hoje é: o que você está fazendo aonde você está? O que você está fazendo na posição em que você está? O que você está fazendo do jeito que você está? Porque o meu chamado, o meu propósito, a minha vida plena para você, a minha vida em abundância para você, não é aonde você está. Muitas das vezes nós achamos que estamos bem com Deus, mas Deus ele nos chamou para algo maior. Deus ele não te chamou para entrar, sentar e sair. Deus ele não te chamou para entrar, sentar e sair. Deus ele tem muito mais. São dons, são talentos, são homens e mulheres que pregam com ousadia, que são usados em profecia, que são usados no louvor, que são usados de diversas formas. E muitas das vezes nós ouvimos o decreto de Satanás: já era, não tem mais jeito. Deus não vai te usar mais. Você está falido. E nós começamos a guardar essas palavras e afundar na nossa própria caverna. Só que talvez, se você está na caverna hoje, se você está no seu cantinho hoje, no seu buraco hoje, aonde for que você tem se escondido, Deus ele te trouxe aqui hoje para te dizer: o que fazes aí? É momento de restauração. 2017 ainda não acabou. Ainda este ano a tua vitória vai chegar. Ainda este ano a tua restauração vai chegar. Ainda este ano eu quero te usar. Ainda este ano eu quero transformar o ambiente da tua casa, da tua família. Mas você precisa sair daí. Muitas das vezes você vai falar assim: eu vou para a beira da caverna. Se caso eu ouvir uma trovoada, aí sim foi Deus. Mas passou a trovoada e não era Deus. Passou um vento forte
e não era Deus. Passa tempestade e não era Deus. Passam diversas situações e Deus não está lá. E talvez Deus quer falar contigo hoje, na calmaria do seu travesseiro essa noite. Eu tenho grandes coisas para fazer. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o teu espírito e deixe eu te usar. Passamos por tempestades, trovões, relâmpagos, grandes situações. Mas é na calmaria que Deus vai dizer: eu cuido de ti. Eu ainda tenho grandes coisas para fazer. Não desista. Parece que está completamente perdido. Parece que agora foi lançado na mão do inimigo de vez. Mas é da mão do inimigo que eu vou te arrancar e te tornar o príncipe de Israel. É aonde for que, se você abrir o coração, se entregar verdadeiramente a mim, eu irei fazer grandes coisas na sua história. Deus, Tu és o nosso respirar, Senhor. Tu és o que nós precisamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, faça com que essa palavra, Deus, ela venha adentrar os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa hora, Deus, nós não estamos aqui, Deus, para ouvir um homem, mas nós queremos mais de Ti. Eu nada sou sem Ti. Oh, maravilhoso Deus. 2017 não acabou. Pode parecer que o inimigo decretou a sua falência. Pode parecer que o inimigo decretou a sua vergonha. Oh, maravilhoso Deus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, em tudo que o Senhor tem para fazer. Oh, maravilhoso Deus. Deus, Ele quer restaurar vidas, Ele quer transformar vidas, mas nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos abrir a nossa mente e abrir mão das coisas que têm nos prendido, abrir mão das coisas que têm nos paralisado, abrir mão de tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido, e nós ficamos parados diante do propósito e projeto de Deus. Glória a Deus. Ei, nós não podemos perder mais tempo. O que Deus tem para fazer na sua vida é para ontem. O que Deus tem para fazer nessa história é para ontem. E você tem deixado de lado. Você tem negado o que Deus tem para fazer. A nossa necessidade é de vida eterna. A nossa necessidade é de um Salvador. Mas Deus, Ele tem uma vida plena. Ele tem uma vida de propósitos. E os planos, os propósitos, o projeto de Deus vai se cumprir. Vão se cumprir. Vão se cumprir. Eu tenho certeza. Eles vão se cumprir. Eu nada sou sem Ti. Oh, Santo, Santo Deus. Tu és o que nós precisamos, Pai. Tu és o nosso respirar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai direto ao Espírito, Senhor. Revela, Deus. E fala, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Faz tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Sim, Deus.
Oh, glória, glória, glória. Oh, maravilhoso Deus. Santo, santo, santo. Meu Deus, meu Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Oh, Jesus, que a nossa oração chegue ao trono da tua graça. Elias, ele estava Obrigado, meu Deus. acreditando que era o fim dele. Ele pensou, eu já cumpri o meu propósito. O povo decretou que o Senhor era Deus. Jezabel fez com que ele fugisse. Ele se escondeu e falou, eu vou morrer aqui mesmo, está tudo muito bom. Mesmo que você mesmo tenha desistido, Deus, ele não desistiu de você. Aleluia. Deus, ele não desistiu de você. Ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Ainda tem muitos planos, projetos. Ainda existem grandes coisas para acontecer na sua história. Através de você, a sua casa pode e será transformada. Aleluia, glória a Deus. Através de você, esse bairro pode ser mudado. Glória a Deus. Deus, ele só precisa de um homem, de uma mulher, de um jovem que se entregue à vontade dele. A vontade e o desejo de Satanás vai sempre ser nos destruir. Ele tentou matar Moisés bem no início da sua vida, porque existia um propósito de Deus para a vida de Moisés. Ele tentou acabar com Paulo, aprisionando ele dentro de uma religião. Ele tentou acabar com Elias, lançando palavras, enviando mensageiros, decretando a sua morte. Mas em todas elas, Deus ainda disse, eu sou contigo. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu penso em propósito, eu lembro quando minha mãe me contava que, ainda bebê, muitas das vezes ela me levava para o hospital. Os médicos diziam, não tem nada. Levava para o hospital, os médicos diziam, não tem nada. Mas o menino está morrendo. E ninguém descobriu o que era. Até o momento em que a minha avó pegou e orou, que foi revelado que aquilo era uma macumba. Foi revelado que aquilo era algo de Satanás para acabar com a minha vida. Ainda um bebê. Eu me recordo que por muitas das vezes eu andei depressivo, sofri desmaios, eu não sabia o que era. Tentei suicídio 2 vezes. Satanás, ele tentou acabar com a minha vida diversas vezes, de diversas formas. Em todas elas, Deus interviu. Planejei, maquinei centenas de coisas, ainda uma criança, querendo se tornar um assassino, um bandido. Coisas que Satanás colocava na minha mente. Por diversas vezes, Satanás me acusou. Por diversas vezes, Satanás tentou contra a minha vida. Mas num belo dia, Deus, ele me tira da beira de um abismo e diz, hoje estou te dando uma última oportunidade. Aleluia. Eu acredito que se Satanás, ele tentou me matar por diversas vezes quando criança ainda, quando jovem, quando adolescente, é porque ele tinha medo de que eu estivesse aqui. É Deus! Muito obrigado. É porque Deus, ele tinha um plano e um propósito para a minha vida. Aleluia! É porque Deus, ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Aleluia! O Satanás, ele vive tentando te parar, te paralisar de diversas formas e maneiras. Só que você está aqui hoje para entender
eu ainda tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Meu Deus. O momento em que você está vivendo hoje não é o fim. O dia ainda não acabou. O domingo ainda não acabou. Até meia-noite grandes coisas vão acontecer. Aleluia. Ainda hoje, antes de você dormir, Deus ele vai falar profundamente. E Ele vai começar a trazer de volta sonhos, projetos, planos que você tinha ainda quando criança. Porque muitas das vezes nós lá quando criança, nós sonhamos com algo e aquele sonho está dentro de nós. E nós não entendemos, é um sonho, eu nunca vi, não faço ideia do que é. Mas aquele sonho era Deus te revelando o que Ele tinha para fazer lá na frente. Muitas das vezes você sonhava cantando, pregando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Indo para outros lugares, pregando em outras nações. É porque Deus ele tinha isso para você. Só que o mais interessante, você ainda está vivo. E Deus tem uma vida em abundância. Ele ainda quer cumprir os planos e propósitos para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero que você se coloque em pé. Talvez essa palavra ela tenha falado com você. E você diga, realmente eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou paralisado no meu propósito. Eu estou paralisado nos projetos de Deus para a minha vida. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer. Eu sei que Deus tem muito mais para cumprir. Mas por causa das dificuldades, por causa das tribulações, das tentações, eu tenho paralisado. Eu tenho ficado preso dentro da minha caverna. Eu tenho ficado preso dentro das minhas convicções. Mas hoje, eu quero me entregar para o Senhor novamente. E dizer, Deus, cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Se você se encontra nessa posição, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Quero orar pela sua vida.